move. It'll be Zion on the hammer. Metu doesn't know it hit him there. Up against O'Neal. They'll get it to Brandon. Brandon with 2 on the clock for the win. Yes, got it! 2/10 of a second to go. Dance. Olá, Nação Pelicana! Estamos aqui para mais um episódio do Let's Dance Podcast, o podcast brasileiro que cobre a sua franquia favorita, o New Orleans Pelicans. E hoje, né, depois de praticamente um mês aí sem gravar, passamos aí pelos playoffs aí na série do Suns. Se a gente não tivesse sido garfado, provavelmente a gente estaria agora nessa luta aí contra o... Na verdade, tinha ter que passar primeiro o Luka, né? Até chegar nessa final de conferência aí contra o Warriors, né? Que tá, por enquanto, tá no comecinho ainda, né? A gente tá gravando aqui depois do primeiro jogo, né? Então ainda vai ter muita coisa. Mas a gente aqui hoje vai fazer um review aí sobre os playoffs, né? E tudo que aconteceu. Vamos também falar um pouco sobre a loteria do draft, né? Que foi algo que também a gente acabou protelando aqui o episódio para saber que posição que a gente ia ficar, né? E além disso, vamos falar um pouquinho aí do que a gente pode fazer ou não, quem são mais ou menos esses prospectos aí que podem cair para a gente, ou também não, podemos trocar eles, né, por algum outro jogador, tem muita coisa aí que pode acontecer, né? Também vamos falar um pouquinho aí de como que foi esse final aí de temporada, esse fechamento, né, com uma expectativa aí para próxima temporada, por que Zion não jogou, se ele tivesse jogado, se a gente tinha conseguido passar pelo Suns, e algumas outras coisas aí que a gente vai estar passando para vocês aí da nossa perspectiva, né, pro próximo grande evento, que vai ser o draft, né, daqui a um mês. Então a gente já quer deixar vocês mais ou menos antenados, né, pesquisando um pouquinho quem são esses prospectos, o que pode acontecer até a noite do draft. Mas para isso, né, nós tínhamos um convidado aí que ia falar um pouco dos prospectos, alguém que não acompanha, mas acabou não dando certo. Então quem está aqui hoje comigo é o meu parceiro aqui de episódios, de batalhas aí, né, que o nosso outro também está na corrida humana, vamos dizer assim, né, buscando aí estudar para ver se consegue virar alguma coisa no futuro, né? Nosso Ivan. Abraço, Ivan. Então, quem está aqui comigo hoje é o Rafa. E aí, Rafa, falei pro pessoal aí como é que foi esse mês, como é que foi esse sofrimento aí com essa série de playoffs, ou se não foi sofrimento, né? Falar aí que tu tá achando aí desses playoffs aí, né? Quem tu palpita aí que pode ir pra final da liga. Fala aí pra galera. Salve, Nação Pelicana. Fala, Gilson. Mandar um abraço pro Ivan aí, que tá tentando ser alguém, né? Na vida. Um abraço, Ivan. E o Ivan não pôde participar porque ele tá lá no Combine, lá, né? Tirando medidas junto com o Trajan Langdon, com o David Griffin. Então, tá perdoado, né? O cara tá prestando serviço aí pra comunidade pelicana. Esse mês foi frio, né? Porra, pro Gilson aí, acho que 25 graus ele tá de jaqueta já, né? Mas isso aqui aí. Onde eu moro aqui, pra você ver. Aqui onde eu moro aqui tá batendo 3 graus aqui, então não tá legal não. Pelo menos eu não sou muito fã desse tipo de frio não. Mas fora isso, todo mundo espirrando, é uma desgraça, né? Mas fora isso, tá tudo bem, né? E eu acho que palpite aí, hot take aí, estilo Stephen A. Smith branco aqui. Eu acho que a final vai dar Celtics e Warriors. Vamos ver agora, né? Se vai rolar ou não vai rolar. Mas para isso, seja lá quem for aí, se quiser ver mais notícias, ou se vocês quiserem só coletar o que é de direito de vocês, aí as lágrimas da torcida do Lakers, vocês podem ir no Fumble na net lá, porque lá os caras estão chorando legal, é super bonito de ver, adoro. É bom para animar as manhãs de vocês acordaram meio com frio, meio com preguiça, lá vai dar risada do Lakers, lá que você já anima o dia, no Fumble na net, cola lá, chega lá mais, tem o nosso podcast lá, tem vários artigos, outros podcasts também para vocês darem risada do Lakers, e também vocês podem encontrar o nosso podcast no
canal do YouTube do Pelicanos do Brasil, link Joanilson, cola lá também, se você for mais o cara do YouTube, vai ter o nosso episódio lá também, beleza? Olha, o Rafa hoje tá rápido, olha, ele fez o merchan sem eu pedir, acertou tudo, né? A única coisa que ele se esqueceu foi falar um pouco dentro do nosso querido Famo da Net, né, sobre essa off-season aí do Saints, né, que draftou aí um wide receiver, que até a gente tava brincando no último episódio lá com o Léo, né, também foi atrás da uma substituição para linha ofensiva, e na agência livre trouxe 2 caras aí de volta para casa, né? Então, o pessoal cola lá, vão dar uma olhada no que tem, né? Já vai começar os treinos aí, os camps, e temporada da NFL também vai voltar, né? Antes do nosso retorno da NBA, que a gente promete, né? Para esse ano aí a expectativa tá bem positiva, né? A gente estava até brincando aqui antes de começar, né? Que uma das principais necessidades do time não é nem jogador, né? Só o pessoal ficar saudável que já vai ficar show de bola, né, Rafa? É isso mesmo. Acho que a maior adição do Pelicans de longe, né? E de outros times também, mas principalmente do Pelicans vai ser saúde, né? A maior adição já está em casa, que é o nosso gordinho favorito. É isso aí, Rafa. Então, saúde para todo mundo. É isso que a gente precisa. Então, vamos lá, então, começar os trabalhos, né? Então, no último episódio, a gente falou aí sobre a série contra o Suns, né? Quando a gente gravou, a série estava empatada, né? Em 1-1, né? Depois disso, né? A gente teve aí mais 4 jogos, né? Bem competitivos, né? Quando no jogo 3 aí, né? Teve a vitória do Suns jogando já em New Orleans, né? Teve toda aquela comoção lá da cidade, o pessoal foi lá para torcer, mas o jogo foi definido aí no final, né? Então, perdemos aí por 3 pontos, aí um jogo que daria para a gente ganhar, né? Mas aquilo ali, né? Faltou um pouquinho aí de experiência, um pouquinho aí de ser mais decisivo realmente, né? Mas no jogo 4 também teve uma grande comoção na cidade, né? O pessoal parece que deu uma acordada aí, entrou realmente, né? Com grande partida aí do Alvarado aí, abusando aí do nosso Chris Paul, né? Que depois aí parece que tudo isso deu o caminho aí pro Dallas conseguir ganhar do Suns, mostrar todos os pontos fracos aí, do que poderia ser explorado, né? Então a gente acabou ganhando bem, né? De 118-103, foi uma baita de uma partida. No jogo 5, né? A gente acabou perdendo, né? Em Phoenix também, partida que daria até, vamos dizer assim, a gente tinha chance, todos os jogos, né? A gente teve uma certa chance aí de ganhar, de competir realmente, né? Mas aquilo ali, né? Sempre quando você tem um jogador muito experiente, né? Você acaba, e também um conhecedor, né? Como é o Monty Williams aí, dos seus jogadores, do esquema. Então o time acabou ganhando, né? E no último jogo, né? Que no 6º jogo, que ninguém imaginava que o Pelicans fosse ser varrido pelo Suns, né? O time jogou bem, né, até o 4º período, né, a gente estava conseguindo manter uma certa vantagem, mas no último quarto aí, meio que depois, assim, de uns lances aí que meio contestados aí, uma falta de ataque do Chris Paul, que foi marcado falta do Alvarado, que poderia cortar o jogo para uma posse de bola, né, acabou não dando certo. Uns lances aí, vamos dizer assim, que daria para a gente contestar, mas aquilo ali, né? Era o que a gente esperava, foi além do que a gente esperava, né? O time conseguindo fazer, né? Ter essa luta, conseguir superar as dificuldades, mostrar um caminho, né? Uma cultura, né? Como o Heat tem a cultura deles lá, né? Que a nossa cultura é dessa, de pegar, lutar, não desistir, ser competitivo,
né, brigar por todas as bolas. Então, é um grupo bem unido nesse ponto, né? O que faltou um pouco mais nessa série realmente foi o CJ McCollum, que poderia ter contribuído mais no ataque, né? Teve situações aí que ele poderia, junto com o Ingram aí, botar nas costas aí os jogos, mas o nosso Ingram nesses playoffs aí foi extremamente decisivo, né? Com mais de 27 pontos, quase 6 assistências, quase 6 rebotes, então mostrando que realmente ele é um cara que evoluiu, né? É a cara do time, né? Nessa temporada, né? Então o Zion ano que vem vai voltar, mas o time não é dele, né? O time é do Ingram, mas a gente espera aí com o retorno dele o time vai ficar bem mais completo, né? Somente nessa rotação aí de bigs aí e também na própria criação de jogada. Eu espero que ele possa contribuir bastante, né? Mas, Rafa, fala aí pro pessoal o que você achou desses últimos 4 jogos. Fala aí bastante aí do nosso Herbie Jones aí sendo disruptivo na defesa, né? O nosso José Alvarado aí cansando o Chris Paul, né? E o Ingram aí bem decisivo. Fora o Valanciunas também, né? Que teve jogos aí que realmente botou o Ayton nas costas aí, conseguiu decidir, mas é aquilo ali, né? Primeiro ano de muitos. Então fala pra galera aí o que tu achou aí dessa série. Pois é, Gilson, você resumiu bem aí o que aconteceu nessa série aí a partir do jogo, né? Eu vou ter algumas opiniões aí, talvez não muito populares entre a galera, mas não é criticando negativamente, pelo menos, né? Eu acho que é mais para interpretar da maneira de espaço para crescer versus foi ruim. Então, eu acho que primeiro, assim, a gente tem que pensar um pouco ali que, como você citou, o CJ McCollum não foi muito efetivo e tal, e eu acho que muito em parte disso daí foi por causa da comissão técnica. De novo, não é criticando os caras como os caras são ruins, como se eles não sabem o que eles estão fazendo. A gente já passou por técnicos ruins, até mais do que a gente deveria, né? E a gente sabe diferenciar um técnico que está aprendendo versus um técnico ruim mesmo, um cara que tá num corner, ele não sabe para onde correr. Então, eu vejo isso como o Willie Green estava no banco ali, mas como auxiliar em times que chegaram à final, tal. É diferente de você ser o cara. A responsa está na sua mão, a decisão está na sua mão. Então, eu acho que parte do desempenho ruim do CJ McCollum foi a inabilidade do Pelicans, né, de se ajustar ofensivamente para dar melhores oportunidades para ele, né? Raramente a gente viu que nem o Luka é um deus fazendo isso, né? Caçando mismatch. Raramente a gente viu o esquema sendo mudado para a gente até abrir mão de algumas posses de bola do Ingram em favor do CJ McCollum ter alguém mais favorável para atacar. Não é uma coisa assim, não é uma coisa que me preocupa do Willie Green, porque se vocês pararem para pensar, a maioria dos técnicos passa alguns anos na loteria ou então brigando para ir para os playoffs. O Willie Green, na primeira temporada dele, já passou por um começo terrível, nojento, onde a gente estava discutindo pique número 1, loteria já no começo da temporada, e esse cara conseguiu trazer todos os jogadores juntos e conseguiram todos juntos chegar até os playoffs. E bater de frente com um time de 64 vitórias foi um pouco demais para alguns jogadores e também para a comissão técnica, né? Normal, é o primeiro ano dele, ele vai melhorar para caramba, eu tenho certeza que ele aprendeu imensamente mais do que se a gente tivesse tancado, por exemplo. Então, eu vejo assim que muitas das coisas que faltaram para o Pelicans ganhar essa série foram mais culpa de inexperiência, vamos dizer assim, de falta de já ter estado lá e já estar mais cascudo, versus coisas que o Pelicans não tem como fazer mesmo. Eu acho que coisas que a gente não tinha como fazer com jogadores, ou que não dava para mudar o esquema porque o skill set de jogadores não permitia, eu acho que era muito, muito pouco mesmo. E a segunda coisa que eu acho que faltou ali foi culhão, principalmente para o nosso querido presidente de operações de basquete, né, David Griffin,
de botar o Zion para jogar, que seja 10, 15 minutos ali. Eu acho que se o Zion entrar lá, tem o fator medo e também tem o fator da porra. Eu acho que a torcida ia cometer atrocidade se o cara entra em quadra mesmo nos playoffs. Então eu acho que dava sim para ter jogado. Até as informações que eu já trouxe em 2 podcasts atrás ali, ou um podcast atrás, né? Foi de que dava para jogar e que eles queriam, né? O camp design queria que ele jogasse, mas o Griffin prezou mais pela longevidade, né? Vamos deixar o cara quieto aí, vamos garantir que ele esteja 110% na próxima temporada, até porque o Pelicans não vai brigar por título, não ia brigar por título mesmo passando pelo Phoenix Suns, né? Que já era uma puta de um trabalho difícil, né? Então eu entendo o lado ali, mas no fundo ali eu fico ainda me corroendo um pouquinho de e se o Devin Booker tá voltando de lesão, ele nunca ia chegar nem perto do Zion Williamson atacando a cesta. Então eu acho que mudava um pouco a dinâmica, mas no geral foi mais do que a gente esperava até, né, do Pelicans. Então eu acho que reclamar mesmo, a gente não tem nada de reclamar, né? Só são coisas para melhorar e que eu tenho quase certeza de que vão melhorar para a próxima temporada. Então, acho que a gente devia estar bem otimista. Tá vendo, Gilson? Vocês ficam aí me chamando de pessimista. A gente devia estar bem otimista para a próxima temporada, né? Porque a gente passou por muita coisa ruim, mas a gente tem muita coisa boa e acrescentou coisas boas aí nessa temporada. Então acho que piorar do que a gente estava na temporada passada, principalmente na primeira metade da temporada, não tem como, né? É bem isso mesmo, né? Essa questão de estar com um time novo, estar com um técnico novo, conhecendo, e todo o caminho, né? Desde aquele começo de 1-12, 3-16, você vê que o time foi melhorando aos poucos, né? Foi um passo de cada vez, melhorando um pouco aqui a defesa, melhorando um pouquinho aqui o ataque, sendo mais consistente, conseguindo fechar jogos. Então, desde o começo da temporada, né, a gente viu isso daí, né? Então, por isso que a gente tem essa visão otimista, né? Até como você falou, né? Porque é algo que a gente teve isso daí. E a cereja do bolo foi realmente na trade deadline, né? Você adicionar as peças que, vamos dizer assim, tiraram a nossa, vamos dizer assim, flexibilidade, né, econômica, vamos pensar desse jeito, mas como a gente é uma franquia que não vai trazer nenhum grande jogador como free agent, foi uma troca extremamente positiva, né? A partir do momento que você traz um CJ McCollum com uma liderança que ele está jogando na cidade, né, influenciando até em assinatura de agente livre da NFL, né? Foi o caso aí. Então, assim, daí você vê como que o time mudou, né? Passou a ser um time bem mais, vamos dizer assim, mediano, que o time era ruim, né? Começou a se equilibrar, mas no mediano para mais, né? Tanto que nessa briga do play-in e para entrar nos playoffs, você viu que o time mudou bastante. Então, essas críticas, né? Como você falou aí de algumas decisões, né? Mantém o Devontae Graham na rotação, mesmo sabendo que ele não estava conseguindo contribuir, né? Às vezes deixar um Jackson Reis no momento que ele não estava também contribuindo, não colocar o Trey mais minutos aí, né? Para ajudar a espaçar a quadra. Então, assim, isso não botar o Alvarado mais tempo, né? Teve partidas que o Alvarado estava comentando aqui no pessoal que ele entrava só nos quartos pares, né? Então, no segundo e no quarto, né? Então, assim, porque ele queria deixar ele full, né? De energia, né? Justamente para nesses finais aí dar bastante, vamos dizer assim, pressão dentro com o Chris Paul. Mas nos últimos jogos ele percebeu que não era bem assim, né? Ele poderia dar uma equilibrada nos minutos do Alvarado para que ele pudesse fazer essa pressão durante o jogo todo. Até porque ele é um novato, ele não precisa de descanso, ele precisa realmente entender o que ele precisa fazer para que possa contribuir para o time, né? Então, isso tudo aí é uma evolução, né?
E a questão do Zion, né, até você tinha comentado, né, no último episódio que tinha scouts aí dizendo que talvez ele pudesse entrar e tudo mais, mas é aquilo ali, né, você pensa para os playoffs, né, o Zion voltando, pô, tinha que ser numa condição assim que, pô, cara, passamos aqui da primeira rodada, se a gente agora tem possibilidade para a final da conferência e tudo mais, ia dar uma agitada maior na torcida, né? E também o grupo ia estar mais assim, pô, essa primeira rodada aqui e tudo mais, vamos premiar o pessoal que jogou a temporada inteira, né? Então, assim, meio que ficou assim naquela escolha, né? Será que eu vou pro all-in aqui e quebra essa química do time? Ou não? Então são escolhas, né? Como a gente não tá lá dentro, a gente não sabe o que realmente rolou em toda essa situação aí referente à gestão do time, né? Mas foi muito positivo, né? Depois de quase 4 temporadas aí voltar aos playoffs, mostrar que o time a torcida tá envolvida aí junto com o time. Então isso aí foi algo extremamente positivo, né? Mostrando aí pro Kendrick Perkins aqui que Nova Orleans tem uma cidade também que gosta de basquete, né? Então fazendo ele morder a língua aí. E então tudo isso aí foi bem positivo, né? E é como a gente fala, né? Agora a esperança para a próxima temporada dessa galera aí fazer um camp como fizeram em Memphis esse ano, né? E para começar bem a temporada. Mas aí eu não sei se tem algum outro ponto que tu queria comentar aí sobre esse final de temporada, né? Porque eu já queria perguntar, né, sobre esse balanço total aí da temporada, já fazendo um review desses pontos, né? Como a gente comentou, essa classe de novatos é extremamente produtiva, mesmo não tendo estrelas, essa evolução aí, né? Como você já falou, né? Do time como um todo. E também, já comentando aí sobre o fechamento da temporada, né? Sobre as entrevistas do Griffin, né? Falando que o Willian Hernan Gomes não era trocável, José Alvarado não era um cara trocável, né? Então, assim, como que esse grupo se formou, né? E, assim, o que isso, né? Pode gerar de frutos positivos para quem for chegar, né, na franquia, né? Pois é. O Pelicans vai ter algumas decisões um pouco mais difíceis agora nessa off-season, né? O contrato do Zion vai ser um desafio, como o próprio Griffin falou, né, na exit interview dele. Por quê? Porque o Pelicans vai querer puxar o máximo de cláusulas para se proteger e o Zion vai querer o máximo de cláusulas para se proteger, que a gente pode ler como o máximo de dinheiro garantido, né? A gente tem também o Jackson Hayes free agent, basicamente no free agent não, mas ele vai ser elegível para uma extensão, desculpa, não free agent, mas elegível para uma extensão, e aí? Se oferece, deixa o mercado ditar o valor dele, arrisca dele ficar chateado, ele é tão importante assim, qual que é o papel que a gente vê agora que o Zion vai voltar, né? Qual é o papel dele dentro do time? Então, tem algumas decisões aí que vão ser um pouco difíceis de ser feitas, mas eu acho que o front office também cresceu junto com o time, né? A gente viu, desde o começo, a gente viu um assalto ao Lakers e depois algumas decisões super, super questionáveis. E ao longo do tempo, aí, principalmente nessa temporada, como você citou, né, a troca do CJ e tal, a gente viu assinar o Alvarado, draftar Trey Murphy e Herb Jones. Então a gente está vendo também uma evolução do front office junto com o time, né? Acho que a franquia como um todo está crescendo. Então eu acho que o saldo da temporada, por incrível que pareça, foi positivo, apesar do começo terrível. A gente chegou a estar em último na Conferência Oeste, atrás do Houston Rockets. Nesse momento aí eu já estava realmente mudando de religião praticamente, porque não adiantava rezar mais para mim. A gente, pior que o Houston Rockets não dá, né? Então, visto tudo isso daí, foi um saldo super positivo, pelo que você falou, né? Eles aprenderam a jogar juntos, aprenderam a confiar um no outro. E uma coisa que, para finalizar, né, uma coisa que me chamou a atenção da entrevista do Griffin foi que ele mencionou continuidade, né? Então,
a gente pode esperar pela primeira vez em anos e anos, na época do Dell Demps ali, era todo ano mudava metade do time, trocando escolha por jogador e trazendo jogador pela mid-level exception, toda free agency. Então, pela primeira vez em muitos anos, aí a gente vai ter continuidade, uma continuidade que muito provavelmente vai ser benéfica para a gente, porque foi um time que se acertou ao longo da temporada e que tá num pace aí, né? Fechou a temporada, esse grupo sem o Zion, né? Fechou num pace para não precisar de play-in para ir para os playoffs. Então, adicionando o Zion, eu acho que as perspectivas são melhores ainda. E continuidade é importante, né? A gente viu o Memphis aí não fazendo grandes alterações do ano passado para esse, e a gente viu dar super, super certo. Não falando que a gente vai ter a mesma campanha que eles tiveram essa temporada, mas às vezes manter o que você tem, construir na base que você já criou, é melhor, né? Você tem a química melhor, dá mais frutos do que você tentar trazer talento por talento e ver no que dá, né? Vide aí alguns times aí de Nova York, ou mais precisamente New Jersey, né? Você pode ter o talento que for dentro do seu time, mas você precisa de certo tempo para que ele cresça e para que os caras aprendam a jogar, entrem na mesma linha de pensamento, né? Então, acho que o saldo foi positivo no final, né? É bem realmente isso que a gente viu, né? Só quem não acompanha que se surpreendeu, né? Com essa evolução aí do time do final, né? Sempre dizendo assim, não, o time ganhou do Spurs porque o DeJounte Murray estava machucado. Ah, o time eliminou o Lakers porque o Anthony Davis não jogou. Ah, o time ganhou do Clippers porque o Paul George não pôde jogar porque tava não sei o que, cara. Então, sabe, esses poréns aí, né, que realmente sempre fica, né, apesar do trabalho estar sendo feito, a questão do próprio série do Suns, o Devin Booker se machucou e o time se perder por causa disso. Então, assim, nada é por mérito da franquia, né? Então, aquilo ali, cara, quando a gente sempre fala, né, esse campeonato teve um asterisco, mas às vezes ser contender, né, o que as pessoas não entendem, é você tá lá, naquele grupo que tá brigando, que lesões, infelizmente, vão acontecer, mais decisões vão acontecer, então, assim, ser contender é você tá lá, naquele grupo ali, né, e se realmente acontecer algum tipo de problema, né, você tá lá e você acaba conseguindo o seu objetivo, que é o título. Então, no nosso caso aqui, quem ganhou a troca do Anthony Davis? Os Lakers sempre vão dizer que eles que ganharam porque eles ganharam um título, né? Mas para New Orleans, tudo que aconteceu depois disso, né, também foi um ganho muito positivo. Então, assim, teve um que ganhou a curto prazo e outro que a médio e longo prazo está colhendo frutos, né? A gente espera também ganhar um título, né? Até para zoar eles, né? Dizendo assim, pô, o título de vocês tem um asterisco como a maioria, mas o de vocês foi na bolha da Disney, né? Então, sempre aquela piada. Essa piada vai ser recorrente aí por muitos anos, né? Mas, beleza, Rafa. Então, assim, né, desse review, né, da temporada, era isso que a gente tinha aí para falar para vocês, né? Essas decisões aí que a gente vai tomar. Muito vai passar pelo que vai acontecer agora, né? Daqui a um mês, né? A gente teve a loteria do draft nessa última semana. Então a gente esperava, né, que aquele 6% de chance de tentar subir, pegar uma primeira escolha, mas infelizmente não aconteceu, né? Mas a gente não vai ter uma escolha muito boa, que é uma escolha top 10, no caso a oitava, e daí a gente tem alguns pontos, né? Antes da gente falar aqui exatamente que dos prospectos, que antes da gente gravar, a gente passou quase uma hora aqui conversando sobre eles, né? Até porque o nosso especialista, Bruno, um abraço aí para ti, não pôde participar, né? Então a gente estava dando uma avaliada aqui do que a gente imaginava, né? Quem pode ser a escolha. Mas só para passar um plano geral para vocês, né? Para o ano que vem, a gente já tem 14 contratos já garantidos, né, no time. Então, no caso, com essa última escolha, né, então basicamente a gente vai ficar com 15 jogadores sob contrato e
com um cap space aí ainda para chegar na luxury tax aí de uns 3 milhões, né? Então é uma situação aí que o time basicamente, se realmente vai se mover, né, vai ser justamente para dar uma aliviada, e algumas decisões, como o próprio Rafa já falou, relativas a extensões, né, principalmente do Zion, do Jackson Hayes, né, também, que está uma situação que já pode receber uma extensão, né, e o CJ McCollum também, que já pode receber uma extensão aí para os anos seguintes, né? Então tem algumas decisões aí que o time vai fazer, mas a base realmente já tem. O Larry Nance também, né, que também ano que vem já elegeu com uma extensão. Então algumas decisões vão ser tomadas, né? Então, com base nisso, né, podem ocorrer cenários que o time pode tentar subir na loteria, né, tentando oferecer alguns ativos que a gente ainda tem na troca do Lakers e da troca com o Bucks, né? Temos essa possibilidade, ou fazer um trade down, né, que seria algo que a gente fez igual ano passado, quando a gente tinha a 10ª escolha, a gente trocou com o Memphis, né, pela 17ª escolha, e além disso, ainda fez toda aquela troca lá que a gente trouxe o Valanciunas e despachou o Eric Bledsoe, querido, não sentimos sua falta, né? E Jesus Cristo. E ele ainda foi parar em Portland, né, Rafa? Não sei. Que praga esse cara, velho. Meu Deus. Eu acho que agora o Portland consegue usar aquele contrato não garantido dele, né? Mas vamos ver. E o nosso Aquaman aí, que na pós-temporada, né, Rafa? Praticamente não pisou em quadra, né? Então, pô, jogou quase quanto eu. Pois é. Então, assim, a gente fez um ótimo negócio para esse ano. Se fizer um trade down, né? Eu acho que em vez de a gente pagar, acho que a gente vai receber alguma coisa, né? Então, tem algumas possibilidades. Mas, assim, Rafa, nesse cenário aí, desses 14 jogadores aí, né? Dessas escolhas que a gente vai fazer, né? A gente ainda tem o Kira Lewis aí, a gente não sabe como é que vai voltar. O Temple também, que está basicamente ganhando 5 milhões para ser um tutor, né, dos jovens. Nesse primeiro momento, vê assim alguma situação dessa, a gente fazer um trade now, se livrar de algum contrato, ou tentar fazer alguma troca antes do draft? Pois é, Gilson, só para contextualizar, né, o Pelicans ficou com a 8ª escolha do draft, e a gente está num range muito bom, na minha opinião, onde eu acredito que vai sobrar bastante talento ainda, mas o draft é um negócio muito louco, né? Então a gente já viu no último draft aí o Pelicans descendo várias posições e ainda assim conseguindo um bom jogador. E como você falou, a gente não vai pagar essa temporada, pelo contrário, a gente vai receber, se a gente for de fato descer no draft. Tem jogadores, sim, tem jogadores que seriam interessantes para o Pelicans, mas eu não, sinceramente, assim, eu acho que a postura do Pelicans nesse draft vai ser totalmente dependente de quem tiver lá na 8ª escolha. Então, com certeza, é assim que funciona mesmo. Troca não é que nem no 2K, que você bota na cabeça, vai lá, sai ligando para geral, ali sai interagindo com os outros times e fecha. São coisas que são construídas por meses, às vezes até mais de ano, né? O próprio CJ McCollum, o David Griffin tem falado e tem tentado construir um acordo em volta do CJ McCollum desde que ele chegou em New Orleans, né? E tem até um vídeo falando que se o antigo GM do Portland ainda tivesse no cargo, o CJ não seria um pelicano, né? Porque ele nunca ia trocar o CJ McCollum, ele não ia quebrar aquele duo, né? Então, são coisas que são construídas com o tempo, esses acordos, né? Então, com certeza, o Griffin já está há bastante tempo ali no telefone. Eu realmente não acho muito provável o Pelicans descer. Se descesse no draft, seria para economizar dinheiro, mirando alguém na free agency, mas como essa free agency não é muito recheada de role players, né? A gente tem alguns caras tops ali, Lavine, o DeAndre Ayton, né?
Mas role players mesmo, que vale a pena você abrir mão da 8ª escolha para ir atrás desse cara na free agency, eu não vejo nenhum assim que faça sentido pro Pelicans. Pelo menos, né? Ainda mais como você falou, pensando no dinheiro que a gente vai ter que investir em Zion, em Larry Nance, em CJ, que eu acredito que esses 3 aí vão receber extensões, sim. O Jackson acho que vai acabar caindo pro mercado e ver quem paga alguma coisa pro Pelicans da match, se der match, né? O signing trade eu acho também é uma grande possibilidade. Então eu não acho muito provável não o Pelicans descer. Até porque, como você falou também, a gente já tem 14 caras garantidos no elenco. Se você colocar a 8ª ou a 10ª, 12ª, 14ª escolha, seja lá para onde o Pelicans cair, por exemplo, para abocanhar mais uma pick futura, vai fechar 15 jogadores e você vai estar abrindo mão de selecionar um cara na 8ª posição, um cara que pode sim se desenvolver em um titular, até talvez um All-Star, quem sabe, nós vamos falar um pouco mais para frente sobre os prospectos, e você está abrindo mão de uma oportunidade dessa para adicionar mais uma escolha junto com esse monte de escolhas que a gente já tem ainda, apesar de a gente já ter trazido CJ McCollum e já ter dado a escolha desse ano para o Charlotte, né? A gente ainda tem bastante escolha de draft para o futuro, então eu acho bem difícil assim, a gente cair para o draft, sinceramente, cair, né, de posição no draft. Eu acho até mais provável a gente subir, na verdade. Hein, Rafa? Assim, analisando aqui as escolhas, se a gente fosse cair, né, no caso, um time que eu acho que a gente poderia, assim, não teria uma escolha razoável, né, se de repente esse jogador, né, que você falou, que a gente, calma gente, a gente vai falar dos principais jogadores até para vocês darem uma pesquisada, mas se esse jogador aí que eles tivessem interesse cair, eu acho que uma escolha talvez que a gente pudesse pensar em fazer uma troca seria ou com o Oklahoma, né, que ele herdou a escolha do Clippers na 12ª, ou o próprio Charlotte, né, que tá atrás de um certo tipo de jogador, né, e talvez para eles pudesse, de repente, ou mandar algum valor interessante para a gente, né, ou, no caso, uma escolha futura, né, então, se pensar nessa forma que você falou, fazendo um trade down, esses seriam os times que eu visualizaria, né, nessa escolha, né? E se fosse para cima, times que já demonstraram escolhas aí de talvez fazer uma possível troca, é o próprio Houston, né, que não tinha como foco pegar a primeira escolha e caiu para a 3ª, ou o próprio Sacramento, que a gente nunca sabe, né, o que pode acontecer lá. Eles podem, estão com foco de ir atrás dos playoffs, mas, né, Sacramento, né, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né. Com base nesse cenário, assim, e assim como você falou, né, se eu fosse pegar uma escolha dessa top 5, eu vou pagar mais grana, né, porque o valor é bem maior, e talvez a gente até extrapole o próprio cap, ou a gente poderia realmente, se não tivesse jogador na 8ª, cair para 12ª ou 13ª, né? Economizaria aí algo de uns 2 ou 3 milhões de dólares, né? E poderia ou assinar ou trazer algum talento interessante. Nesse cenário, assim, o que tu visualiza, assim, né? Tu acabou de me falar que cair, talvez não, mas com base, assim, nesse cenário aqui, a melhor estratégia é ficar ou, de repente, investir em alguma coisa? Muito bom, Gilson. Eu acho que esse draft é talvez o mais aberto que eu me lembro nos últimos 5, 6, 7 anos aí. No sentido de que a gente sabe quem são os caras top 3, mas a gente não sabe em que ordem que eles vão sair. Muito diferente de outros drafts onde a gente já sabia quem... Pô, a escolha número 1 está entre esse e esse. Então a escolha número 2 e 3 está entre esse e esse. Esse draft aqui, qualquer um dos 3 primeiros pode ser na primeira, na segunda ou na 3ª escolha. Então tem esse bloco de 3 jogadores principais aí que eu acho que vai ser muito difícil de entrar, de fato, mas é tudo dependente de quem cair. E ao mesmo tempo, escolhas 4, 5, 6, 7 também, e a 8 do Pelicans, eu coloco o Pelicans nesse grupo aí também, são meio que um segundo tier assim, de talento, onde também eu acho que
os times estarem abertos a negociar ou não vai depender de quem cair do top 3. Se alguém do top 3 cair para o quarto lugar, por exemplo, a gente sabe que tem o Kings lá, né? E o Kings é o Kings, né? Então, eu consigo ver os times fazendo loucuras para cair para a quarta escolha para selecionar, por exemplo, o Paulo Banchero. Então, eu consigo ver algum time dando um wing, que é o que o Kings está buscando. Até porque os dois melhores prospectos, tirando os top 3 ali, são armadores, né? Alas armadores, que é justamente o que o Kings se desfez na trade deadline para abrir espaço para os caras que ele já tem, né? Para os jovens. E para o De'Aaron Fox, né? Então, se eles ficarem, eles podem muito bem se ver presos ali com mais um ala armador, e eles não querem, e eles podem buscar um wing. Dito isso, eu não sei até que ponto que o Pelicans tem esse tipo de jogador para trocar e entrar num top 3 ali no Houston, por exemplo, que também está procurando um wing, ou para entrar no top 4 ali com o Sacramento. O que eu consigo ver, pelo menos ali, eu acho inclusive mais provável o Pelicans conseguir a terceira escolha do Houston do que a quarta escolha do Sacramento Kings, porque você falou muito bem, o Kings está buscando playoffs já na próxima temporada. O Kings quer algum jogador estabelecido. Já o Houston Rockets, eles querem assets, eles querem picks, eles querem jovens. Então, eu acho mais fácil o Pelicans convencer o Houston ir pular para a terceira escolha do que a quarta escolha. Dito isso, eu acho que seria meio que imperativo, obviamente, a oitava escolha, mas eu acho que não teria como a gente fugir de envolver Trey Murphy e a escolha do Lakers de 2024, que a gente pode deferir para 2025, ela é desprotegida. E eu, particularmente, eu acho um preço caro demais para pagar por qualquer prospecto desse, ainda mais vendo a zona que o Lakers está. Nem técnico eles têm, eles estão lá com o Phil Jackson agora, dando palpite, é um caos aquilo. O LeBron está envelhecendo, algum momento ele vai precisar envelhecer de fato e se aposentar, eventualmente. Então, assim, eu particularmente não acho que o preço que vai ser cobrado vale a pena pagar. Mas eu acho que está aberto sim. O Pelicans, se realmente quisesse, o Pelicans vê, por exemplo, um cara ali, um dos top 3 ali que a gente vai conversar daqui a pouquinho. A comparação que eu vejo para ele é alguma coisa entre Brandon Ingram e Jason Tatum. Então, se o Pelicans também vê um negócio desse assim, e quiser pagar o preço, quiser pagar para ver, o Pelicans é um dos poucos times, eu acho que na verdade é o único time que tem bala para envolver jogador jovem e picks futuras e entrar no top 3. Agora, vai entrar ou não? Eu particularmente aposto que não, acho que a gente vai acabar ficando na oitava escolha mesmo ali. Mas como eu falei, vai depender de quem sobrar. De repente sobra ali um cara que é exatamente esse cara que o Pelicans quer, e o Pelicans paga para ver mesmo e vai atrás dele, mas eu realmente acho difícil. Sim. Cara, é mais ou menos isso, né? Por isso que chama loteria do draft, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. E é justamente à noite que os times se remodelam, definem as estratégias e daí vão seguir, né? Para aquilo que elas definiram, né? Então, vamos lá falar um pouco aí desses prospectos aí, né? Que a gente comentou. Então, o Rafa dando só um spoiler que ele já tem um preferido, né? Vamos até explorar um pouquinho isso daí. Mas antes, né? A gente acabou de sair aqui uma notícia aqui relacionada ao time de defesa, né? Infelizmente, o Herb Jones não entrou nem no primeiro, nem no segundo, né? Então, recapitulando aqui, né? O primeiro time de defesa aqui foi o Marcus Smart, Mikal Bridges, Gobert, Antetokounmpo e Jaren Jackson Jr. O segundo time foi o Adebayo, o Drew, o Thybulle, o Time Lord, né? O Robert Williams e o Draymond Green. Mas o nosso querido Herb Jones, né? Ele ainda foi votado, né? Dentro dos alas, ele teve
ficou atrás só do Mobley, né, que teve 13 votos, ele teve 10 votos. E, assim, é triste, né, porque a gente imaginava que ele pudesse estar nesse um desses dois times. Mas como é votação, né, gente? Não é a gente que escolhe. Mas ele ainda ficou na frente do Jimmy Butler, do Jason Tatum, Scott Barnes, né, que foi o Rookie of the Year, o próprio Desmond Bane, né, que foi bem comentado, assim. Então o futuro aí do nosso menino erva aí tá bem encaminhado, né? E eu espero também que ele tenha essa evolução, porque eu troquei em um Fantasy o Jalen Green por ele, então espero que ele realmente evolua como a gente imagina, né, Rafa? Olha, o Taibo, cara, eu espero que ele esteja fazendo aula de chinês, hein? Porque eu não consigo ver o tesão que a galera tem nesse cara. Ele é ok defensivamente, beleza, né? Mas um cara que não consegue pisar em quadra nos playoffs, pro time que tá desesperado, o win now. O time que tá totalmente desesperado, um time que tem James Harden, que não marca, nossa, mas ele não defende nem ponto de vista. Eu não consigo entender essa tara que as pessoas têm do Taibo defensivamente, sendo que olha, eu vou ficar quieto aqui, que eu vou ficar puto, cara. Enfim. Talvez, eu espero que o Herb Jones use isso daí de combustível para a próxima temporada e destruir mais ainda defensivamente o pessoal. E eu espero que com a escolha que nós vamos falar aí, o meu main crush desse draft aí, ele precisa fazer menos ainda ofensivamente e possa botar os caras no straight jacket, que nem chamam ele lá dentro do time, né? Na camisa de força mais frequentemente. Beleza, Taibo é um cara que eu não colocaria nesse time não, né? Mas é votação, né, Rafa? É concurso, então tem gente que acha que vale, tem gente que acha que não vale, então, né, a gente que vai definir isso aí. Eu só espero que ano que vem o nosso querido Alvarado tenha uns votinhos aqui, né? Justamente porque ele vai jogar uma temporada inteira e por tudo que ele já fez nessa temporada, né? A gente espera aí que ele ganhe um pouco mais de respeito aí, né? Certinho? Inclusive, né, olhando aqui até a lista, né, eu tenho o Gary Payton, que recebeu votos, né? Eu tava até vendo, Rafa, eu tô enrolando aqui, né, mas não, acho que uma matéria, eu não sei se é do Bleacher Report, que comentou, assim, sobre que jogadores free agents seriam interessantes nos times, né? Então, um deles, nesse aí, ele comentou que um cara interessante seria o Gary Payton II, né? Que junto com o Herb Jones ia ser um inferno aí, né? Defendendo o perímetro. Tem algum desses, né? Não necessariamente dele, né? Mas assim, talvez nessa necessidade aí de complementar, né? Até ajudar o Herb, né? Porque eu espero que ano que vem ele não tenha essas chamadas de rookie, né? Que tem muitas coisas que o Bridges faz, que ele faz também, mas que é marcado falta dele, né? Desses caras, assim, tu vê alguém que de repente poderia estar complementando essa defesa de perímetro do time? Claro, Matisse Taibo, porra, o cara é lockdown, velho. É o sonho de qualquer um. Puta que pariu. Não, sinceramente, eu acho que o jeito que tá construído o time do Pelicans aí, não que não tenha espaço para mais um defensor, tem, mas a gente precisaria que o nosso tio Temple aí abdicasse desse spot dele como jogador e engolisse um spot aí como assistente técnico, né? Abriria um lugar aí no time que a gente poderia até tentar trazer, mas quando eu olho esse time do Pelicans, eu começo a pensar assim, cara, mesmo que a gente traga alguém, que troque o Devontae, por exemplo, por um saquinho de jujuba. De quem que você tira minutos para esse cara jogar? Dos 5 titulares ali, eu não consigo ver nenhum deles jogando menos de 30 minutos. Depois, você tem o Larry Nance Jr., você tem... Quem mais? Você tem o Jackson Hayes, que vai precisar de minutos ali também. Você tem o José Alvarado. Da onde você tira minutos? A não ser que o pessoal do banco ele jogue 10 minutos cada um, eu não sei de onde você tira realmente minutos. Trey Murphy, eu espero profundamente que ele ganhe mais minutos. Então,
eu tô muito mais no trem de vamos continuar o que a gente começou essa temporada e dar mais minutos para os caras que já estão aqui, do que trazer alguém de fora. Eu acho que, inclusive, a postura do Pelicans vai ser de uma deadline super agitada na próxima temporada, mas até lá eu não consigo ver alguém na free agency aqui que impacte o suficiente para arrancar minutos de quem já está aqui. Eu sempre tenho esse negócio aí, mais um defensor, mas eu sempre prefiro mais um arremessador, né? Mas um 3&D aí não vai ser barato e pelo que a gente tem para gastar aí, realmente não viria ninguém, né? Mas vamos no draft, lá, então. Falando em draft, finalmente, né? Então, antes de começar aqui, a gente fez um tier list aqui de jogadores que vão sair no top 3, não necessariamente a ordem, tá, gente? Até para vocês não crucificar a gente, que a gente fez aqui mais ou menos uma ordem aqui de talento, né? De níveis, assim, que esses jogadores devem sair, né? Então, dentro da loteria aí, a gente definiu esses 3, vamos dizer assim, esses 3 parâmetros aqui, né? Os top 3, né? Depois, entre a 4ª e a 10ª escolha, que é onde o Pelicans vai estar. E entre a 11ª e a 15ª para fechar a nossa loteria, né? Então, vamos lá. Pro top 3, meio que não vai fugir disso aqui, né? Então, temos o Chet Holmgren, temos o Paulo Banchero e temos o Jabari Smith, né? Então, esses 3 aí a gente definiu, né, Rafa? São os caras aí que vão sair primeiro pela questão de talento e pelos que eles têm de diferente, né, em relação aos demais. Não que os demais sejam ruins, né, mas em nível de talento seriam caras assim que seriam um pouco mais diferenciados, né. Desses aqui, né, o Rafa vai comentar melhor aí, Rafa, até para falar pessoal, né, que não conhece, para poder entender. Mas só para tirar uma brincadeira com o nosso Ivanzinho aí, se o Chet for para Oklahoma, né? Ele vai fazer uma dupla do Finn Towers, né? Seriam umas torres linguiça, torres finas, junto com o nosso querido Pokuchevski, né? Não sei. Ivan, a gente... E assim, se juntasse com o Ivan ainda ia ser mais pesado que os dois, né, Rafa? Nossa senhora, o Chet Holmgren, inclusive, perguntaram para ele, foi ontem ou anteontem, perguntaram para ele, né, tem alguma coisa que você queria que o pessoal soubesse sobre você? Ele falou que uma coisa que ele queria que as pessoas soubessem sobre ele é que ele vai na academia e que ele come. Você vê o nível que o cara tá. O Pelicans realmente não ia ser o lugar para ele, né? Que o Jackson Rey já tá na 3ª temporada e parece que ele tá com o mesmo peso, né? Então, o Kyra, o Jackson, eu não sei o que acontece. Esses caras não gostam da comida de New Orleans, né? Porque não é possível. Eu acho que não. Então, Rafa, desse top 3 aqui, né? Pode dar um overview aí pro pessoal, né? O que cada um desses jogadores aí tem de diferente para eles estarem nesse. E se um deles, como a gente falou, né? Se até de repente o próprio Houston quiser trocar, né? Quem desses aqui tu acha que se encaixaria melhor nessa equipe do Pelicans? Bom, vamos lá, jogo rápido aqui, porque, sinceramente, o Pelicans não tem muita chance, como a gente já conversou aqui antes, né, de entrar nesse top 3 aí de elite. Então, eu acredito que a primeira escolha deva ser, mas posso estar errado, então não vem me crucificar, me cobrar aí depois, aí, não. Eu acredito que a primeira escolha possa ser e deveria ser o Paulo Banchero. Ele é um cara 6 pés e 10 polegadas, ou seja, ele tem 4 polegadas a mais de altura do que o Zion Williamson. O cara ele tem tamanho de big, mas ele tem jogo de ala. Então ele é um cara que ele é incrível criando o próprio arremesso. Ele leva a bola, ele consegue, principalmente de meia distância, ele consegue criar o próprio arremesso dele. Ele é super forte. Ele tem um corpo parecido com o Julius Randle, mas ele não é burro e ele arremessa muito melhor de meia distância do que o Randle. Então, ele é um cara, assim, que além de tudo, ele tem
uma cabeça de profissional. Ele é um cara assim que você ouve ele falando, você vê ele destrinchando o jogo. Eu vi algumas entrevistas que ele deu destrinchando o jogo dele mesmo. E é um cara super inteligente, um cara que com 19 anos já tem cabeça de profissional. Acho que ele tem um futuro brilhante na liga. Eu mataria pessoas para conseguir draftar ele, mas eu acho que ele está fora do range do Pelicans. Chet Holmgren, ele é um palito. Vocês já viram aquele bicho palito? Parece um louva-a-Deus. Ele parece um louva-a-Deus. O cara, ele tem uma entrevista dele, engraçado até na loteria, ele deu uma entrevista do lado do David Robinson, e o David Robinson é 7 pés de 1 polegada. E o David Robinson é mais baixo do que ele. Então, o cara é gigantesco, ele tem um wingspan tamanho do Anthony Davis. E esse é o principal atributo dele, né? Ele é um cara super longo, o cara que vai proteger o garrafão. Porém, por ele ser tão magrelo, assim, ele tem uma certa agilidade que não é nada comum em caras do tamanho dele. E, além disso, ele tem um arremesso de 3. É inconsistente, no começo da temporada não caiu, aí, de repente, por 1 mês e meio, 2 meses, caiu 50%, depois voltou ao normal. Então, ele ainda é um cara meio inconsistente no arremesso. Mas a habilidade dele de achar passes, de bloquear arremessos e de arremessar de fora é um negócio, assim, que é surreal. Ele é um Kristaps Porzingis muito melhor. Então, pra vocês terem uma ideia de como que é. E ele se manteve saudável, apesar de ser um polito. Então, isso é um ótimo indicador, porque ele jogou exclusivamente na 5, no college, e ele não se machucou. Então, é um ótimo indicador. O cara também babando potencial. E o número 3, que eu acredito que seja o número 3, e por isso eu acho que o Pelicans não acaba pulando nisso daí, porque eu acho que o Houston Rockets acaba selecionando ele se ele cair para o número 3, é o Jabari Smith, que é outro cara também 6'9", 6'10", por aí, né? E ele é um ótimo arremessador. O jogo dele me lembra muito o jogo do Brandon Ingram. Ele é um cara que ele cria muito na meia distância. Ele é um cara que ele já tem aquele girozinho ali, quando ele joga de costas, ele faz o turnaround, ele gira e arremessa por cima do marcador, justamente por ele ser grande e longo. Ele é um cara bom defensivamente também. Então, é um prospecto, assim, que também faz a galera babar, e é justamente esse cara que o Pelicans está atrás. É justamente pelo Jabari Smith que o Pelicans está disposto a trocar muita coisa, mas não acho que estaria disposto a trocar o que o Houston vai acabar pedindo. Mas são 3 caras aí que são diferenciados do resto ali, no sentido de que você pode montar um time ao redor desses caras. Você não vai achar outros caras parecidos com eles, a não ser que sejam uns top 5, top 8 aí da NBA. Realmente o Jabari Smith, né, pelo que eu vi aqui e o que ele oferece, ele seria um ótimo jogador para jogar junto com o Zion, né? Não necessariamente precisa da bola, tem altura, consegue defender razoavelmente bem, ajudar na defesa, né? Matar aquelas bolinhas lá que às vezes a gente precisa, principalmente quando você tiver os 3 ou 4, vai sobrar um que realmente você vai acabar conseguindo explorar. Então, tendo um cara desse, você consegue ter essa opção, né? Principalmente em situações de jogo que a gente vai precisar de ter alguém nessa condição. Então, concordo contigo. Se de repente sobrar aí um cara desse na posição 3 aí, eu acho que de repente, dependendo do valor, a gente pode fazer uma proposta, né? Beleza. Então, passado os top 3, né? A gente fez aqui um segundo nível aqui de talento, tá, gente? A gente não vai falar ordem, porque realmente a gente não sabe somente o que passa na cabeça do Sacramento, né? Porque é o Sacramento Kings. O Detroit, né? A gente não sabe também exatamente o que eles estão planejando. Daqui também o próprio Portland, né? A gente não sabe o que eles estão imaginando com esta escolha, né? Principalmente porque eles querem formar um time bom aqui pro Lillard não abandonar a franquia. Então a gente pegou aqui, né? Então, do que a gente viu, né? Tem o Jaden Ivey, né? Que é um alarmador.
o Shadon Sharp, né, que também é um meio que um wing, né, um guard wing, assim. Ele não jogou, né, nesse último ano, né, estava em Kentucky, mas acabou não jogando. Um cara aqui que tá nessa lista, né, mas que a gente também não sabe se exatamente pode cair, é o Keegan Murray, né, também é um wing aí de 2,3 metros, chama a atenção que ele tem quase a idade do Zion, né. Também aqui na nossa lista a gente tem o AJ Griffin, né, que também ele é de Duke, né, um arremessador. Aqui também tem um cara aqui que chamou bastante atenção, que o Rafa vai comentar mais, que é o Benedict Mathurin, que, né, que ele é um guard, né, de 6'4", 6'6", né, 1,98 m mais ou menos, né, que jogou em Arizona, né, que eu tava até brincando com o Rafa aqui, que ele tem alguns flags aqui, que só dele ser do Canadá, né, e ter um estilo parecido aí com o nosso Nikhil, meio que eu me apavorei um pouquinho aqui, mas ele vai comentar melhor, né. Além desses, né, tem mais um cara aqui que foi bastante comentado, mas talvez eu não sei se realmente vai sair, que é o Jeremy Sochan, né, que se escreve Sochan, né, quando vocês forem pesquisar, que é um ala pivô, né, de Baylor, né, que defensivamente ele é muito bom, né, então é um cara que chamou a atenção. Tem o Jalen, acho que eu vou até passar dos top 10 aqui, né, mas o Jalen Duren, né, que é um pivô, né, também é um pivô mais tradicional, mas que o Rafa vai comentar aqui um pouquinho dele. E um outro cara também que a gente colocou aqui dentro do nosso nível aqui, né, que a gente está avaliando, que é o Dyson Daniels, né, Dyson Daniels. Desculpa aí, Bruno, se eu falei o nome dele errado. Que ele, nessa última temporada, ele jogou na D-League, né, já com profissionais, ele é um australiano, que também ele é bem um all-around aí, né, tanto um mix de reboteiro, armador, bom defensor, então o Rafa vai explicar um pouco mais. Então, dessa lista aqui, Rafa, que tá o nosso range aqui, né, de escolha, faz um highlight pro pessoal e dá a tua opinião aí, quem é o cara que você apostaria que o Pelicans pegaria nessa 8ª posição. Bom, vamos lá, agora que o negócio fica legal pra gente, porque eu acredito que vai ser por aqui mesmo que a gente vai ficar. Então, o que acontece aqui? Talvez eu adicionaria aqui um cara que tá subindo, que talvez possa ser uma possibilidade, que é o Johnny Davis. Mas, enfim, desses caras aí, o que eu gosto menos é o Keegan Murray, por incrível que pareça. Porque o estilo de jogo dele é um estilo de jogo físico, ele é um cara que vai atacar a cesta, ele é um scorer, e o jogo dele é muito físico, mas eu não consigo ver ele tendo esse mesmo sucesso que ele teve na faculdade no nível da NBA, com atletas muito maiores, mais rápidos, mais fortes. Então, a não ser que ele realmente tenha o arremesso dele afiado, eu não consigo ver muito ele traduzindo o jogo dele da faculdade. Eu estou um pouco baixo em relação a ele. E de todos esses caras aí que a gente falou, né, eu acredito que Shadon Sharp e Jaden Ivey vão ser os próximos da lista aí, né? 4 e 5, 5 e 4, mas, como a gente falou, é o Sacramento, né? Então, nada tá garantido ali, a gente não pode contar com eles indo pelo melhor jogador disponível, até porque eles estão malucos para ir para os playoffs, então quem sabe eles até trocam essa escolha aí por algum ala que faça sentido para eles, ou então eles peguem algum cara que ninguém imagina, porque são eles, né? Então, eles selecionaram nosso querido Sauce Castilho, alguns drafts atrás aí, que hoje o cara tá na D-League, então são coisas que a gente só entende conhecendo o Sacramento Kings e nem eles entendem. Desses caras todos aqui, eu não gosto muito, que nem eu falei, Keegan Murray e AJ Griffin. AJ Griffin é um
excelente arremessador, mas ele se machucou, voltou da lesão meio mais ou menos aí, não estava explosivo como ele costumava ser, e ele não é um cara que te fornece nada além de arremesso. Ele não é um reboteiro, ele não é um bom defensor, ele não é um cara bom na bola, nem fora da bola, então o negócio dele é arremessar só. Eu acho que a gente consegue um cara desse tipo mais para baixo. Eu não acho que escolher ele em 8º seria uma coisa inteligente. O cara que eu quero, o cara que eu estou completamente apaixonado, o cara que eu quero nesse time aqui é o Ben Mathurin. Eu estou maturizado. Então, ele é um cara que é extremamente atlético, absurdamente atlético. Ele tem um tamanho bom para 2. Ele é ali uns 6'4", sem, né, descalço, sem tênis. Então, deve de tênis ele ficar entre 6'5", mais ou menos. Ele tem um wingspan, né, uma envergadura boa. Ele é extremamente atlético, como eu falei. Então, ele tem todas as peças, ele tem tudo que ele precisa para ser um bom defensor. E por que ele não foi um bom defensor na faculdade? Porque ele foi o cara que precisava atacar a cesta, precisava arremessar, ele precisava carregar o ataque de Arizona nas costas. Então, ele mesmo já falou até que ele estava ciente disso, de que era um ponto de ênfase para ele, e de que com uma carga ofensiva menor ele podia focar mais na defesa, que é um objetivo dele, então é um ótimo sinal. Ele é um cara que ele consegue trabalhar tanto com a bola na mão, quanto sem a bola, e ele tem uma coisa que eu acho que vai ser surreal de fundamental para o Pelicans nas próximas temporadas, que é, ele consegue criar com a bola nas mãos, ele consegue criar o próprio arremesso, mas ele é ótimo também correndo, pegando screens, mais ou menos como o Bradley Beal fazia no começo da carreira dele, mais ou menos como o J.J. Redick fez uma carreira inteira. Então ele consegue fazer isso muito bem também, ele joga com a bola, sem a bola, tanto que o teto dele, na minha opinião, isso é só a minha opinião, mas o teto dele, se der tudo certo, se ele virar o jogador que ele pode ser, é o Bradley Beal. Eu acho que ele tem um potencial enorme com a bola na mão também para virar um playmaker muito melhor. Então, eu não acho que ele chega a ser um cara Bradley Beal, porque nunca vai ser necessário nesse time do Pelicans para ele. Então, acho que ele acaba focando um pouco mais na defesa e sendo um excelente jogador ali. E a gente tem que ter em mente que o Pelicans está draftando, como a gente falou antes, né? Não para a próxima temporada. A gente não está draftando um cara que a gente vai jogar no fogo ali e tacar minutos nele. A gente já tem meio que uma rotação, como eu falei, de onde você tira minutos para colocar minutos para ele. Então, é um cara que a gente vai poder ter um pouco mais de calma e melhorar o jogo dele, aparar as arestas aí. Então, eu estou totalmente maturizado. Eu quero Benedict Mathurin na 8ª escolha. Não sei se ele vai sobrar, mas se ele estiver lá na 8ª escolha, tem que ser ele para mim, que ele é disparado melhor. Minha segunda opção seria o Dyson Daniels, porque ele tem muito mais tamanho, ele é uns 6 pés e 7 polegadas de altura, excelente defensor, um jogador forte. Ele me lembra um Josh Hart, só que melhor ofensivamente e defensivamente. Ele é uma versão melhorada do Josh Hart. Ele não tem muito um arremesso de fora ainda, mas a mecânica dele é boa. E defensivamente é um cara disruptivo, então cairia muito bem para esse time do Pelicans, até porque ele pode marcar 1, 2, 3 e até talvez uma 4 no small ball, apesar de eu achar que a posição natural dele é 2 e 3, mas são meus top 2 aí. E, por último, se nenhum deles estiver lá, ou se o Pelicans, por algum motivo, der um trade down, ou se eles quiserem mesmo, o Jarvis Sohan, ele é um cara que não tem arremesso, ele é um cara que assim, é zero ofensivamente, mas ele joga mais ou menos como um Draymond Green, ele é meio que um hub ofensivo, e ele é um cara defensivamente, ele é super rápido lateralmente, ele tem tamanho, ele é 6 pés e 9 polegadas, 230 libras, então ele é um cara que ele é forte, ele é alto, ele é longo, e ele é rápido lateralmente. Inteligente defensivamente, então defensivamente ele é um cara ótimo. O meu problema com ele, por isso que eu coloco ele como uma terceira opção para o Pelicans aí, é justamente que ele não te dá nada ofensivamente, ele não tem um arremesso, e até no lance livre ele vai mal, ele não tem um jogo de meia distância,
Diferente do Mathurin, por exemplo, que tem os 3 níveis, ele ataca super bem a cesta, ele é um cara que arremessa bem de meia distância, ele é bom na bola de 3 pontos. Já os outros 2, o Dyson Daniels e o Sochan, não são exatamente polidos ofensivamente, e desses 3 eu acho que o Sochan é o que menos vai contribuir ofensivamente. Então, para esse time do Pelicans, eu estou pensando 3 anos para frente, por exemplo, né? Eu vejo um papel do CJ McCollum diminuindo e um Mathurin, por exemplo, emergindo como um terceiro cara ofensivamente que também segura bem a defesa. Então, é mais ou menos assim que eu imagino que o Pelicans vai draftar, e é assim que eu gostaria que fosse a ordem do Pelicans. Né, a gente teria no Mathurin um cara que consegue fornecer ataque e uma defesa decente, um ataque bem acima da média. A gente teria no Dyson Daniels uma defesa bem acima da média, um ataque ok. Né? Ele me lembra mais ou menos aí um pouco do Tony Parker, do jeito que ele não é tão atlético, mas ele é crafty. Claro que tudo isso que eu estou falando são os melhores casos, né? Se der tudo certo. E o Sochan me lembra um Draymond Green, né? Onde você não vai esperar ataque dele, mas você pode esperar playmaking, defesa, rebote, inteligência. Então, nesse tier aí, eu tenho esses 3 caras aí como meus preferidos, mas claro, como eu já falei 250 vezes, o Mathurin. E se por algum motivo divino aí, tanto Jaden Ivey ou Shaedon Sharpe caírem, porque os caras, sei lá, estão malucos na frente do Pelicans, claramente eu draftaria um ou outro à frente do Mathurin, mas como eu não espero que 3 times, 4, 5 times estejam malucos na frente do Pelicans, eu realmente iria de Mathurin, e essa é a minha escolha, e pelos motivos que eu falei já. Parece que ser canadense não é um red flag pra ti, né? Um canadense sem ser atlético, aí complica mais, né? E arremessa tudo que é bola de 3, com step back. Não é um red flag pra ti, mas tudo bem. Cara, vamos lá então. Nesse caso, né, como até o Rafa falou, né, eu ainda tô vendo bastante vídeos, scouts e tudo mais. Desses aí, realmente, o Mathurin parece ser um cara que, por a gente não estar, né, com uma urgência grande de usar esse talento que vai ser draftado agora, né, a gente tem esse tempo para ele maturar, vamos dizer assim, né, como foi o nosso Trey Murphy aí na D-League, foi um time e tudo mais. Dá para preparar bem ele, mas teria que saber se realmente ele teria essa paciência, né, ou querer jogar logo e tudo mais. Com relação aos demais, né, talvez, né, estava conversando antes, talvez o AJ Griffin, pela questão do arremesso aí fosse interessante, mas a gente cai mesmo naquela questão do ano passado, né? Da gente selecionar um arremessador, né? Ou um talento, né? Algum cara que fosse mais versátil. Então, ele tem umas ferramentas, tem um arremesso assim bacana, mas não sei se realmente seria o que a gente precisava, né? Com relação ao Daniels, né? Também ele parece ser um cara bem disruptivo, como o Rafa falou, né, na defesa. Ele tem um certo playmaking, seria um lugar aí que seria interessante, mas talvez ele não teria espaço nessa rotação, dependendo de como que vai ser a off-season, né? Então, assim, nesses casos aí eu vou acompanhar o relator aí, eu acho que é uma boa escolha, né? Até porque o Ivey e o Sharpe muito provavelmente não devem cair aí pra gente, né? Então, beleza, fechou aqui esse top 10, top 11 aqui que a gente colocou. Então, pro restante aqui da loteria, né? Já fica meio que terra de ninguém, né? Mas a gente colocou alguns nomes aqui que o Rafa também vai estar comentando, que talvez possam estar aparecendo aqui na lista, e se o time fizer um trade down, algum desses poderiam estar nessa lista, né? Um deles seria o Dyson Daniels, né? Que eu imaginava que ia ficar
nesse terceiro tier aí, mas só que não sei, né? Como o Rafa falou, né? Talvez ele possa sair antes. Mas colocamos aqui o Johnny Davis, né? O Ochai Agbaji, né? Que foi muito bem aí no Final Four aí, né? Jogando por Kansas, né? Mas ele já é um sênior, né? Então tem esse flag aí, mas tem um arremesso bacana, bem interessante. Tem o Malak Branham, né? Que o Rafa também vai explicar aí porque que ele tá, vamos nessa corrida. Tem o Tai Washington, né, que é um armador aqui de Kentucky, né, e um nome aqui que eu até coloquei aqui para o Rafa aí, que é o Tari Eason, né, que é um cara de LSU que talvez possa estar nessa lista. Tem outros caras aqui, né, como o Mark Williams, né, que é um pivô de Duke, o Osami Dieng, mas, Rafa, desses nomes aí, né, quem tu acha que pode complementar essa loteria e talvez se o time fizer um trade down pudesse ser uma aposta aí pra gente? Pô, Gilson, realmente eu acho que nem você falou, né, a terra de ninguém nessa parte aí do draft, então eu acho que o Agbaji pode ser um cara que o Pelicans pode dar uma boa olhada nele aí, né? Ele não é exatamente o defensor que você gostaria, mas ele traz bastante para a mesa também, só num nível mais baixo, né? Caras que eu acho que a gente não olharia assim, por exemplo, são caras como Tai Washington, que é um armador estilo Kyron, vamos dizer assim. Então, é baixinho e precisa da bola na mão. Então, eu acho que a gente não tem necessidade disso daí. Eu acho que fica bem difícil, né, nessa porção do draft aí, a gente ter uma ideia do que o Pelicans poderia estar olhando aí, né? Talvez o Osmani Dieng, é um cara grande, é um cara super versátil também, mas ele é cru, ele é muito, muito cru. Então, talvez se o Pelicans der um trade down aí, pode ser que o Jenks seja um dos alvos deles aí, pensando em 3, 4 anos também, desenvolver lentamente ele, bota ele na D-League, bota ele para jogar em blowout ali, quando o jogo já está fora de mão. Mas eu acho que se o Pelicans der o trade down é porque eles sabem que alguém desse escalão anterior que a gente conversou aí antes pode ter caído, pode estar sobrando. Outro cara que nesse escalão aí eu acho que seria o meu preferido, até na verdade seria o Johnny Davis, mas eu acho que ele sai bem antes. Ele é um scorer, um cara também super atlético, um pouco baixo, né, mais ou menos do tamanho do Mathurin, mas eu não vejo ele com as mesmas ferramentas que o Mathurin, então acho que ele pode acabar caindo um pouco, mas é bem difícil. O Tari Eason, que é de LSU, né, ele também provavelmente vai entrar na conversa da loteria. Ele foi super bem, ele é meio que um cara que faz tudo, né, é um cara que tem tamanho, mas eu acho que o teto dele assim, seria um role player, né? Aquele cara que faz de tudo um pouco, mas não é especialista em nada, não se destaca em nada, que é útil para todo time, né? Eu só não vejo o Pelicans na 8ª posição torrando essa pique num cara que, na melhor das hipóteses, aí seria um role player. Então eu acho que o Pelicans vai para um pouco mais de upside nessa pique aí, e mesmo se der um trade down, vão ter ainda caras que vão cair, que podem ser mais um chute na lua aí do que o Eason, mas o Eason vai ser um jogador sólido, seja lá quem escolher ele. E eu torço para os caras de LSU para darem certo, então eu acho que ele vai sim ser draftado aí, com certeza, no primeiro round. Só não vejo ele no Pelicans, assim, justamente porque o Pelicans tem tempo e tem jogadores já estabelecidos o suficiente para arriscar nessa pick, mas não vejo nada de sensacional depois desse tier que a gente conversou aí, né? Então acho que fica mais por esses caras aí mesmo e quem escorregar um pouco. É bem interessante aí, realmente vai sem terra de ninguém,
né? Para mim, se o time escorregasse aí, seria um desses nomes aí que você comentou, né? Tanto o Ogbage para termo de arremesso. Talvez algum desses aí que caiam, de repente até um Dyson Daniels aí caia aí, ou um outro, né? Até o pessoal de LSU meio que faz uma pressãozinha aí para que os jogadores sejam draftados aí pelo próprio Pelicans, né? Mas não sei se seria o jogador ideal também para porque a gente está precisando, né, dessa nossa necessidade. Então, pessoal, esse aqui foi o nosso meio que mock draft aqui, né? Desses 3 tiers aí para as escolhas de loteria, né? Como a gente comentou, a gente pode fazer um trade down, um trade up aí. Então vai depender muito do que o time vai querer, né? Então esse aqui são os nomes para vocês darem uma olhada aí no que de repente não ser surpreendido no dia do draft. Ah, mas quem é esse cara que o time escolheu e tal? Então esses são os nomes aí que podem estar saindo para a gente, né? E para vocês ficarem de olho. Além disso, né, na segunda rodada, né, a gente ainda tem mais 2 escolhas, né, que é a 41ª e a 52ª, né? A gente tinha mais uma, mas foi envolvida aí nas trocas aí que a gente acabou fazendo. Então a gente vai ficar com essas 2 escolhas adicionais, né? Então, Rafa, o que você vê aí nessa segunda rodada aí, né, nessas 2 escolhas que a gente tem aí, a 41ª e a 52ª, né? Eu vou dar logo meu palpite aqui. Eu, no caso, eu draftaria aqui um prospecto, assim, principalmente ela que tivesse, assim, um bom arremesso. Eu até achei, Rafa, o cara que eu estava procurando, que é o Christian Brown, né? Ele é um wing, né, que jogou em Kansas, né? É um shooting guard, ele também já é um senior, né? O que chama atenção aqui é que ele tem um wingspan negativo, né? Ele tem 6,7 e o wingspan dele é 6,6. Então ele é um T-Rex. Dinossaurinho. Assim. Ele é um dinossaurinho aqui. Mas ele tem um bom arremesso aqui e talvez se ele caísse, eu seria minha aposta, né? Mas assim, com essas 2 escolhas, o que você vê aí? A gente vai pegar, vai apostar, vai fazer um stash, vai vender? Qual que é a tua opinião aí? Eu acho que pela situação aí do Pelicans, que tem 15 jogadores já contando com a 8ª escolha, né? Já praticamente sob contrato, né? Contratos garantidos, pelo menos, ou parcialmente garantidos. Eu acho que o Pelicans vende essa pick aí, ou, né, principalmente a primeira escolha que a gente tem, a 41ª, eu acho que tem valor para vender. Mas se escolher alguém, vai ser alguém de two-way. Então não esperem nada dessas escolhas de segunda rodada. Aí a gente não tem nem onde colocar esses caras no elenco. E realmente não vejo o Pelicans indo atrás de ninguém nessa segunda parte do draft aí. Acho que o mais provável vai ser vender mesmo ambas as escolhas até. Não sei se consegue vender a 52ª escolha, né? Mas muito provavelmente o Pelicans vai acabar vendendo essa escolha. Não sei muito bem o que o Pelicans poderia fazer sem ser vender mesmo, assim. Por essa situação que eu falei, é uma situação muito complicada e o Pelicans vai ficar bem caro a partir do próximo ano, né, quando as extensões forem negociadas. Então, um cara, por exemplo, esse cara eu gostaria de ver no two-way, só porque ele é uma combinação bizarra, assim, que é estranho de ver, assim, mas ao mesmo tempo é engraçado, é legal, eu não sei muito bem, que é o David Roddy. O David Roddy é um mini Zion que arremessa, mas não defende. É estranho, porque o cara é relativamente baixo, mas o cara é um tanque, ele pesou 268 libras, e a altura é 6'6", a mesma altura do Zion, 268 libras, é um caminhão. Só que ele arremessa.
ele arremessa e não defende nem ponto de vista também, né? Então, eu acho que seria engraçado, seria até curioso o Pelicans tentar botar esse cara num two-way aí, só para ver no que dá, né? Quem sabe. Ele me lembra mais ou menos um Grant Williams. O problema é que o Grant Williams defende, né? Então, ele não tem velocidade lateral, ele não tem mobilidade mesmo. É um cara muito estranho. Joga no YouTube aí, vocês vão ver ele aí. David Brody com 2 Ds e Y. É um cara... Grant Williams aí, só que piorado. Então, eu não sei que valor que isso tem no NBA hoje, mas acho curioso. Eu fui até pesquisar aqui, porque, pô, um Zion que não defendia deve ser bem interessante, né? Mas, realmente, cara, tem uns arremessos aqui, ele não tem atleticismo, mas só que o cara tem um bom arremesso mesmo. Né? Vamos ficar de olho Ele é aí. estranho, cara, ele é estranho. Nossa, a mecânica de arremesso dele, eu tô até vendo aqui, é bem interessante aqui. Ele faz uns crossover bonitos aqui, Rafa. Olha, realmente é esquisito pro peso que ele tem, né? Você não vai ver ele defendendo, hein, com certeza. Não, só é ataque. Entendi. Vamos ficar de olho aí o que vai ser feito, mas eu apostaria, né, no stash, principalmente nessa 41ª aí, caso não tenha. Um dos caras que eu queria ver, né, que até no passado tinha colocado o nome, esse ano eu não vi se ele tirou, se vai continuar, que é o Gui Santos. Ele joga no Minas, né, ele é um cara de 6'8", aí, com mais ou menos uns 100 quilos, que ele tem uma boa envergadura, né, consegue defender razoavelmente bem, tem um arremesso assim desenvolvido, é atlético para os padrões brasileiros, né, então seria um cara aí que, de repente, o Pelicans podia pegar para fazer uns testes, mandar ele para a Europa ou para a Austrália, né, como foi o caso do Didi, e monitorar o desenvolvimento dele, né. Ou na própria D-League, né, Rafa? A D-League, eu acho que esse ano ter o time é mais próximo, né, também favoreceu o desenvolvimento aí dos jogadores. O próprio Alvarado, o Trey Murphy foi um caso espetacular em relação a isso. Então, talvez para essa 41ª fazer isso, né, fazer um two-way, né, mesmo como você falou, fazer um stash, ou deixar o cara na própria D-League, né. Então, vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer até lá, se a gente consegue algum bom valor em prospecto nisso. O próprio Herb Jones, né, não estava no nosso radar e foi uma baita de uma surpresa, né? Então, bora ver o que os nossos scouts estão aprontando pra gente, né? Pois é, exatamente. Eu acho que a D-League, inclusive com o Pelicans ter no time da D-League, né, facilita muito o trabalho. Vamos ver, né? Quem sabe aí o Trajan Langdon não tira aí outro coelho da cartola aí que ele tirou o Alvarado, né? Tá certo. Vamos monitorar aí quem vai ganhar os prêmios aí das conferências da NCAA, né? Pra daí a gente começar a pesquisar, né? Pra quando for draftado a gente não se assustar, né? Beleza, então, gente, até a gente falou até demais aí, mas é porque a gente queria passar esse panorama geral, né, de como que foi o fechamento da temporada, quais são os nomes aí pra gente dar uma olhada, né, porque tem muito nome aí que a gente não sabe nem, para quem não acompanha, né, não sabe realmente o que o time pode ir atrás, então acho uma boa já para vocês irem pesquisando. E muito provavelmente nosso próximo episódio aqui vai ser depois da loteria, né? Então, mais daqui a um mês. Então, a gente vai ficar aí de olho, né, das movimentações, vai assistir a final aí da NBA, vamos ver quem realmente vai ganhar, né? Vamos ver se o Tesouro consegue tirar alguma carta da manga aí e ir para a final, que o Dallas, desde da última final, né, em 2011, né, quando foi campeão, nunca mais venceu uma série de playoff, então agora estão conseguindo avançar até a final da conferência. Vamos ver se eles têm estofo para passar desse Golden State, né? E esse próprio também, Rafa, o próprio Boston, né, que no começo da temporada foi bem claudicante, vamos dizer assim, que nem o Pelicans, né? Conseguiu aí fechar essa defesa aí e deixar o Tatum e o Brown aí bem
à vontade, né, para puxar o ataque. Então, comparando com o ano passado, também não teve muita mudança, né, mas o elenco melhorou, então vamos esperar aí, né, que o nosso Pelicano apronta para o ano que vem saudável, né? Saudável, isso que é a palavra que a gente vai repetir bastante, né? Exatamente, exatamente. Saúde é a única coisa que esse time precisa agora. Já está com escolha alta, já tem o talento, já tem os 5 titulares definidos. Precisa só ficar saudável. Deixa os caras em quadra que o resto se organiza por si só. Tá certo. Então, pessoal, era isso que a gente tinha, né, para passar para vocês, né? Então, Rafa, se tiver mais algum destaque, né, se quiser falar um pouquinho aí do marketing gerado pelos rookies, né, vendendo camiseta, criando engajamento aí, né, o nosso Alvarado, Herb Jones, Trey Murphy, né? Quem não sabe, né, o olê, 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 rosé, rosé, virou um canto aí, né, bem comum. O Not um Herb, né, que ninguém se cria em cima do nosso Herb. E o Trigger Trey, né, que é o nosso gatilhaço aí, né. Então, fala aí pro pessoal. Então dá teu destaque final e manda um abraço aí pra galera. É isso aí, acho que a gente já falou bastante, né? Então, agradecer a vocês que sobreviveram a essas 55 horas aí falando de draft. Vocês já têm todas as ferramentas para pesquisarem por vocês mesmos aí, darem uma olhada. E claro que não é unanimidade aqui o que a gente falou, né? A não ser o Matt Ryan. Se vocês não gostarem do Matt Ryan, nem me falam, não falam nada comigo mais. Mas fora isso daí, vocês têm todas as ferramentas aí para ficar de olho em quem pode sair, quem pode sair na pick do Pelicans, quem pode sair antes, quem pode cair. Então, eu sugiro que se vocês tiverem tempo, deem uma olhadinha, né, nesse pessoal aí, porque eu acho, o pessoal tá falando que essa classe de rookies aí não é tão boa assim quanto os últimos anos aí, mas eu acho que ela é mais profunda aí, vai gerar mais bons jogadores do que a galera tá imaginando. De resto, é isso aí, pessoal. Não esqueçam de ir lá no Fambonanet, dê uma moral pra gente. Se vocês quiserem fazer perguntas, mandem tweets aí pro Gilson, aí também ele vai falar o Twitter dele aí, a gente compila as perguntas aqui e responde para vocês. Acompanhe aqui também, se vocês não conseguirem acompanhar pelos agregadores, Alexa, seja lá onde for aí que vocês quiserem encontrar a gente, Spotify. Vocês podem ir lá no Pelicanos do Brasil e encontrar também o nosso podcast na página do Pelicanos do Brasil. E de resto, um abraço para vocês. Vejo vocês aí depois que a gente draftar uma filha. Tá certo. Espero que até lá você esteja bem maturado aí dessa tua escolha. Piada não vai faltar, né? Bem maturado. Esse vai. Já vou começar a treinar os trocadilhos aqui de tiozão. Ai, ai. Pessoal, então, né? Só agradecer a vocês aí por acompanhar a gente por mais esse episódio aí, longo, né? Então, vocês sabem que nossos episódios aí não são curtos, né? Porque a gente gosta de falar. Imagina se a gente tiver trazido mais um convidado, né, Rafa? A gente já tá aqui passando das 2 horas fácil. Então, para quem gosta aí de escutar aí por muito tempo, acho que é mais um episódio aí para vocês, né? A gente faz isso com muito carinho, né? A gente não trabalha com isso, então a gente faz em nossas horas de folga, né? Quando a gente consegue fugir um pouco do trabalho, tentar esquecer uns problemas, a gente pega um Pelicans que dá dor de cabeça. Mas a gente, depois de 3 anos aí, né? De tempo cobrindo temporada, passando raiva, decepção, parece que esse ano a gente já tá com um caminho mais definido e a gente espera que nos próximos episódios a gente consiga trazer mais boas notícias, trazer uns bons talentos, né? E vai ter muitas escolhas, né, que a gente vai ter que fazer, né, de relação a extensões, decisões aí relacionadas a Jackson Hayes, a Zion. Então tem muita coisa que vai acontecer nesse período, né? E daí a gente vai tentar aí depois, como eu falei, né, depois do draft. Não sei se de repente, Rafa, a gente faz alguma live com o Joanilson aí para cobrir, né, o draft. Ainda vamos
dar uma conversada aí, como é que vai fazer, né? Então, a gente vai passando para vocês, né? Então, quem quiser aí procurar nos agregadores, né? Pode falar Let's Dance Podcast, que você vai achar, né? A gente, no nosso Fomos da Net, ou no YouTube, lá no Pelicanos do Brasil, ou em outros agregadores de áudio. Então, a gente está aí, né? Então, né? Eu tô até vendo aqui o nosso David Rod aqui, cara. Eu até tô sem palavras aqui, Rafa. Agora eu tô assistindo aqui em looping aqui as jogadas dele ofensivas, porque defensivo não vi nenhum. Mas é bem interessante aqui o que esse cara pode fazer, né? Então, gente, mais uma vez, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Muito obrigado por acompanhar a gente nessa temporada, né? A gente tem um público não grande, mas cativo, então agradecemos a vocês, né? Vamos nos conversando aí, pode mandar tweet para mim, né, lá no G Makimoto, ou falar lá com o Ivan, né, no Enopels Brasil, com o Vitor, né, nosso Pelicans Squad, que ultimamente tem dado uns hot takes aí que o pessoal não tem gostado, principalmente com aquele jogador que faz um trocadilho com morango. Então tem gente tacando hate nele, mas ele é um cara gente boa aí, é o nosso estagiário, que hoje em dia o cara tá dando aula pra gente de marketing digital. Então, Vitor, um abraço aí pra você. E então, pessoal, muito obrigado para os participantes também, né, dessa temporada aí que estiveram aqui com a gente, o próprio Joanilson, o Léo, né, então, do Pelicans Sport BR, né, teve aqui com a gente, né, então, pessoal, que vocês contribuíram de forma direta e indireta nessa temporada, a gente só tem a agradecer, né, então, para a próxima temporada, que o draft já é praticamente uma próxima temporada, né, a gente se vê. Então se cuidem, né? Cuidem dos seus aí, que a gente deseja para vocês é o que a gente deseja para o Pelicans, né? Muita saúde, que o resto a gente corre atrás. Tá bom, gente? Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.